Depois que nós estreamos esse novo quadro do Hora Capital, que deixa o Rio em pauta e trazendo o tema do congestionamento como foco central, nossos estagiários, nosso pessoal fez um trabalho de apuração importante, mostrando a urgência de uma medida saneadora nesse particular, mostrando que tem muita repercussão. O trânsito, uma coisa que parece isolada, mas que na verdade ele tem repercussão até no estado emocional das pessoas. A gente viu na apuração que fizemos, inclusive com muito material já publicado nas redes sociais e até na própria internet de um modo geral, no jornalismo especializado, a gente viu que essa coisa do congestionamento crônico do Rio de Janeiro produz resultados nefastos para o meio ambiente, para o fluxo do tráfego, para o consumo de combustíveis e para o bem-estar geral da sociedade. Mas teve, claro, nesse campo livre da internet, da rede social, a gente ouve de tudo. Tem gente que entra para falar bobagem, palavrão, mas tem gente que faz a crítica, ainda que a gente considere equivocada, mas que merece reparo. E claro, a gente inaugura também agora a participação efetiva de um colaborador que sempre colaborou com a Hora Capital, com pauta, com sugestões, com análises, que é o nosso amigo, o administrador de farta experiência, sobretudo em gestão pública, que é o Newton Caldeira. A gente vai conversar com o Newton hoje porque a gente precisa dar uma resposta para algumas questões que foram colocadas a partir da matéria que a gente fez, da primeira do Rio em pauta, sobre o congestionamento. Então, estamos aqui com o Newton. Newton, e aí, tudo bem? Seja bem-vindo à Hora Capital. Tudo bom? A gente está aqui, enfim, trazendo você aí, te tirando do seu sossego, mas é porque a gente quer ouvir de você. Então, é o seguinte, teve um internauta que disse que esse negócio de fazer rodízio é coisa de paulista, não é coisa de carioca. O que a gente diz para um sujeito desse? Numa boa, claro, ele tem a opinião dele. Mas por que isso não é coisa de paulista e de carioca, ou de paulista ou de carioca, ou de quem quer que seja, e sim uma medida que é saneadora, do ponto de vista da organização social e do próprio bem-estar das pessoas. Newton, fala pra gente. Atendendo a sua pergunta, eu diria que isso não tem nada a ver com a cidade de São Paulo, é uma bobagem que está sendo dito. Diversas cidades pelo mundo, como Santiago, Atenas, Bogotá, mantêm o mesmo sistema que São Paulo tem de rodízio permanente. Aí, outras cidades pelo mundo, como Pequim, Milão, Roma, Paris, Londres, que mantêm o rodízio temporário. É uma questão de respeito, de economicidade, é uma questão de humanidade a gente tratar desse sistema, desse rodízio. Não é justo. Nós temos de encontrar uma solução para isso. Cada um tem que ceder. Eu sei que nós vamos atingir pessoas que estão acostumadas aí ao seu trabalho, têm o seu conforto, estudaram para ter os seus pertences, ter o seu conforto, a sua comodidade, não é? Mas a gente tem de pensar no outro lado também. Nós temos de fazer a nossa parte. Não dá para conviver assim, não é justo. Não é justo um trabalhador gastar 2, 3, 4 horas para chegar no seu local de trabalho. Uma solução tem de ser encontrada. Eu acho sim, eu acredito. Tudo quando começa a ser implantado, aí gera polêmica, vai ter gente que vai criticar, vai ter gente que não vai achar justo porque trabalha, tem o direito a ter o seu carro e quer ir trabalhar com ele. Até entendo o pensamento. Mas a gente tem de pensar também, enquanto nós não encontramos uma solução de transporte em massa para dar conforto àquele trabalhador que também tem direito, não é porque ele não estudou, não é porque ele não tem um salário para ter o seu veículo, que ele tem que passar por aquilo que ele está passando. Nós temos de encontrar, sim, uma solução. Eu acho que a ideia é muito boa, eu acho que tem que ser testada, tem que ser implementada. O que não dá para continuar é vendo a forma que está sendo hoje. Eu repito, sair de Niterói em direção ao Rio e gastar 1 hora, às vezes 1h30,
em cima da ponte Rio-Niterói. Não estou falando nem do trânsito ali da área do CAS, da rodoviária, não. Estou falando da ponte Rio-Niterói. Não é justo. Claro, claro. Então, mas olha só. Outro aspecto que a gente abordou naquele trabalho, que a gente apurou números, informações, é um acontecimento muito recente. A gente tem comentado que é um aspecto absolutamente relevante, que é a experiência de São Paulo, agora, recente, na pandemia, nesse processo de isolamento social. Eles tentaram usar um rodízio mais radical, porque lá em São Paulo já existe um rodízio, que não é radical, o cara fica impedido de sair com o carro pelo menos uma vez por semana, pelo final da placa, mas criaram um rodízio radical, um rodízio de um dia com números pares, outro dia com números ímpares. Teve muito protesto, a insatisfação foi muito grande, e o fato é que o isolamento social, quer dizer, o distanciamento das pessoas para evitar a contaminação em massa da Covid-19 acabou acabou não acontecendo. Isso não foi tentado ainda, Newton. Você acha que vale a pena? Enfim, como é que você avalia isso? Claro que seria uma grande solução. E uma forma simples. A princípio, os carros de placa final par, circulariam segundas, quartas e sexta. Placa de final ímpar, às terças e quintas. Semana seguinte, inverteria. Placas de final ímpar circulariam às segundas, quartas e sexta, e placa de final par às terças e quintas. Nós temos de encontrar uma solução. Não dá para conviver numa cidade onde o trabalhador gasta de 3 a 4 horas para chegar no seu local de trabalho. Isso a gente pensando do lado de quem está sentado ali no seu carro, no ar-condicionado, vendo uma música ou acompanhando um jornal naquele momento através do seu radinho ali com a sua câmera de TV. Agora, imagina quem está dentro de um ônibus, em pé, que sacrifício para chegar ao seu trabalho. De que forma esse ser humano vai começar o seu dia? E quando termina o seu dia, ele vai ter o mesmo estresse para voltar para a sua residência. Isso não é justo. Nós temos de encontrar uma solução. Eu acho sim que isso é um grande caminho. Sim. Enfim, por fim, a gente ouviu que o bem-estar das pessoas, alguns internautas mais radicais, que, enfim, levantaram que o bem-estar das pessoas não está vinculado a esse problema do trânsito. Você acha que a vida do trabalhador, Newton, que às vezes passa entre a Zona Sul e Campo Grande e até Baixada, passa 2 horas e meia dentro de uma condição, você acha que a vida desse ser humano pode melhorar com o fim do congestionamento, ou com pelo menos a redução de 80% desses congestionamentos? Claro que vale a pena, Porfírio. Vamos começar pelo lado social. É justo uma pessoa sair da sua residência e gastar cerca de 3 a 4 horas até o seu local de trabalho e se dirigir à sua residência gastando o mesmo tempo? Não é justo. Isso não é justo. Muitos trabalhadores optam por ficar até no centro da cidade, dormindo embaixo de marquises, por conta desse tempo todo que ele gasta para a sua residência, além dos altos custos. Nós temos que tentar racionalizar o transporte urbano na cidade do Rio de Janeiro. Está ficando de uma forma insustentável, não só para o trabalhador que vai de ônibus, como também aquele que quer pegar o seu carrinho e se dirigir ao centro, ficar 2, 3 horas dentro do seu carro, sentado, consumindo combustível, e ainda ter que pagar por um estacionamento 20, 30 reais, 1 hora para ficar ali. Além do que, esses estacionamentos estão ocupando áreas que davam lugar às empresas, aos grandes magazines, que hoje estão cedendo seus espaços para estacionamentos. Nós temos de repensar o transporte do Rio de Janeiro. Uma solução ela tem que ser encontrada. Não é justo se viver numa cidade assim. Newton, obrigado mais uma vez. Tamo junto, ó. Você tem que voltar, hein? Estou com você, a hora que você precisar, estarei aqui juntos, vamos discutir. E você que está vendo a gente nesse momento também, passe as suas ideias, diga o que você acha, aquilo que está te incomodando, vamos discutir esse assunto aqui ao vivo, não é? Vamos encontrar as soluções para a cidade do Rio de Janeiro, tá bom? Grande abraço para você, Porfírio, muito obrigado, estamos juntos. Tá bom, valeu, meu querido, obrigado. É isso, olha, não tem discussão, mas a gente vai seguir discutindo.
E o Rio Pauta vem com outras pautas, mas por enquanto a gente vai seguir nessa toada. Vamos levantar uma solução simples para acabar com o congestionamento e vamos botar na ordem do dia a ideia de que acabar com o engarrafamento traz um benefício muito grande e muito maior do que as pessoas possam imaginar. É isso.